Eu gosto muito de falar de saúde e hoje é um dia muito especial porque é meu aniversário e eu tenho como objetivo viver 2 terços a mais ainda. Então, imaginem, do que eu já vivi, eu tenho ainda mais 66% para viver. É? As pessoas chegam nos 40 anos de idade, a maioria, e já viveu mais da metade da vida. Vocês não acham um pouco curto e talvez até limitado quando as pessoas pensam, eu tenho 40 anos, estou super jovem, e aí você vai olhar a expectativa em alguns países e é 70 anos, em alguns países até um pouco menos, e geralmente as mulheres que têm maior expectativa de vida nos países que elas mais têm expectativa de vida, normalmente, com raras exceções, e não vou entrar nas blue zones cá, mas a gente está falando aí de 75, 76 anos, as mulheres geralmente elas enterram os seus maridos. E eu, particularmente, tenho uma brincadeira, que na verdade não deixa de ser uma verdade entre os meus amigos, que eu vou enterrar todos eles. Então eu já me preparo emocionalmente já tem algum tempo, já enterrei um irmão, infelizmente, já enterrei todos os avós e avós, com exceção do pai do meu pai, que infelizmente nem meu pai pôde conhecer, que faleceu com 24 anos, curiosamente, mesma idade que meu irmão faleceu. E é um processo da vida, só que curiosamente as pessoas elas entram numa zona de conforto que quando elas têm 40 elas pensam, pá, eu tô muito bem ainda, recém agora, um cabelo branco, o outro aparecendo, tem uma longa vida pela frente. Você não tem, tá? Para quem aí já passou dos 40 eu sinto dizer que se a gente for seguir a expectativa de vida e as estatísticas que estão aí em frente, você, na melhor das hipóteses, com qualidade, tem no máximo mais 15 anos. Quem de vocês aqui não tem vergonha de dizer a idade? Quem tem vergonha de dizer a idade, só coloca aí. Já passei dos 40, já passei dos 50, enfim. Mas quem não tem vergonha de dizer a idade, coloque a idade aí, tá? Ó, 39, 30, peraí, calma que bombou aqui. 39, 47, 55, 39, 56, 30. O Diogo aqui, um dos mais novos. Passei dos 40, 39 gestando, boa. 51, 68, 48. Coelho, 50. A pessoa mais jovem aqui, então, é o Rafael com 26. O Rafael, literalmente, nós poderíamos dizer, tem uma vida inteira pela frente, porque se a gente multiplicar a idade do Rafael por 2, ele vai ter seus 40 e poucos anos de idade. Agora, a maioria de vocês já passou dos 30 ou tem 30. E se vocês forem multiplicar a idade de vocês por 2, vocês não têm mais a idade de vocês para viver. Vocês conseguem compreender isso? Não é um pouco assustador? Vou pegar aqui como exemplo o usuário do Zoom, que não botou nome, 33 anos. Se multiplicar a idade por 2, vai dar 66. 66, você não vai estar mais com qualidade de vida para viver o que você vive hoje. Então, a partir dos 55, a maioria já entra num problema muito grave, inclusive de mobilidade. Eu não me lembro que idade que o Humberto tá, 56, 57, mas o Humberto é um grande exemplo aqui para vocês, que ele já não estaria numa idade para estar funcional, e você vê os treinos dele, tudo que ele faz, ele é plenamente funcional, e agora, vou atender ele, vai ficar mais ainda. Então, a grande questão aqui é qual a escolha que vocês têm para fazer em relação ao que vocês querem para o futuro, porque é muito sério se a gente for parar para pensar dessa forma. Vocês principalmente, que já têm 50 ou mais, tem uma galera aqui com 50 ou mais, vocês têm noção que, em teoria, na melhor das hipóteses, vocês teriam 25 anos no máximo, só que desses 25, metade só de vocês estarem funcionais, de vocês estarem conseguindo fazer o que vocês fazem hoje? Então, o que que vocês fazem hoje? Vocês têm marido ou mulher? Vocês transam? Vocês têm atividade sexual? Vocês puxam peso? Vocês correm? Vocês têm noção que a maioria de vocês que está com 50 ou mais, vocês têm, na melhor das hipóteses, 15 anos?
Nossa, que negócio pessimista, Tonton. Não, na verdade, nem um pouco. Eu sou uma pessoa que eu enxergo sempre o copo meio cheio. Mas eu estou sendo muito sincero que eu quero que vocês hoje usem essa super aula aqui, porque todos os profissionais que estão aqui, que vão dedicar um pouquinho do tempo, são profissionais que têm valores de atendimento alto, né? Caro é uma coisa muito relativa, tá? Eu acho que todos os profissionais que estão aqui têm um preço justo ou até, talvez pudessem estar cobrando mais, mas vocês têm noção disso? Então eu quero que vocês usem com maior amor e carinho isso aqui, que vocês usem esse início de ano, né, 14 de janeiro de 2026, como um divisor de águas na vida de vocês para vocês mudarem. Não sei qual que é a profissão de vocês, se vocês têm possibilidade de escrever. A profissão não interessa muito, né? O que que vocês trabalham? Com o que que vocês trabalham? Porque eu tenho várias formações e trabalho com coisas que não diretamente parecem estar relacionadas. Então, eu quero muito que vocês façam esse exercício, porque todos os profissionais que vão falar aqui hoje com vocês estão extremamente saudáveis. Eu fiquei espantado de ver o Santiago Nunes, cardiologista. O doutor Santiago, ele está fazendo 20 anos de casamento com a esposa dele, com a Michelle. E eu fiquei brincando com ele, pá, com 26 anos, desculpa, em 2006, há 20 anos atrás, eu estava começando a treinar. Eu não estava nem formado na minha primeira faculdade ainda. E eu falei, pá, meu amigo, você melhorou muito, porque o Santiago tava com uma cara inchada, assim, parecia uma pessoa que comia 1 quilo de glúten por dia, uma cara de bolacha. E aí você olha o Santiago hoje, é impressionante o quanto ele não envelheceu em 20 anos. Eu poderia dizer até que em alguns aspectos ele está mais jovem. Isso é um grande diferencial. A doutora Carolina também, fiquei espantado quando eu fiquei sabendo a idade dela. O doutor Afonso dispensa aí comentários, porque é um profissional que tem uma carga de trabalho absurda. Você nunca sabe onde é que ele está, se está no Brasil, se está nos Estados Unidos, se está na Europa. Atende manualmente, tocando em pessoas todos os dias, e que isso é uma coisa extremamente estressante. E, né, teve aí um Covid, ficou no hospital, ficou muito mal e é uma pessoa extremamente saudável. E o exemplo que nós, profissionais da saúde, entregamos aqui para vocês é uma realidade que todos vocês podem ter. Então, não deixem os fatores relacionados à idade. Por exemplo, a Lígia. Se a gente vai partir da estatística, a Lígia já tem que ficar vendo lá o preço do caixão. Se eu tenho 71 anos, que nem a Lígia, eu vou pensar, pá, eu tenho pelo menos mais 40 anos para estar pensando se eu quero caixão, se eu quero cremar, onde é que eu vou ser enterrado? É uma coisa absurda as pessoas chegarem na casa dos 60, 70 anos e começarem a se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em viver, que nem aqui a Manuela falou, tem 66 e se sente ótima, tá? Dia 31 tá fazendo 18 anos. Faço 31 dia 18, ok. Entendi ao contrário. Eu ia dizer que tem alguém tão jovem aqui, porque esse pessoal, né? É um privilégio estar aqui a custo zero. Obrigado, Diogo, obrigado. Esteticista, economista, atendimento ao público. Na aviação. Pô, cadê a Laura aqui? Abana aí, Laura, cadê você? Abre a câmera e abana, hein? Você tem que deixar a câmera aberta, senão eu não consigo ver. Onde é que tá a Laura? Aqui é muita gente. Laura, cadê você? Ah, tá lá. Pessoal, essa aqui é guerreira, tá? Porque pensem em alguém que tem que ter, que nem minha mãe, de sangue de barata. Atendimento ao público na aviação. Eu vou perder meu voo, tô desesperado. Para quantas vezes eu não enlouqueci com o pessoal atendendo lá? Psicologia clínica, comercial, especialista de marketing. Anabela, um abraço para você. Alexandra, coach partner Azinzino, especialista em biofeedback, adoro biofeedback. Técnico superior de saúde mental, CNC. Pai, desculpa, mas agora de cabeça não estou lembrando. Eu não sei pronunciar aqui a Svalovas Petkova e nem sei se você fala português, I hope so. Professor de jiu-jitsu, a Mauri, por sinal, está muito bem. A gente fez umas aulas lá e envolvia uns alongamentos e mobilidade.
psicanalista integrativa e biohacker, consultora de informática, enfermeira. Isso aqui também, profissão bem estressante. Reabilitação cardiovascular e respiratória, professora, educação infantil, fiscal de contratos, empresário partner Zenzino, sim, fala português, que bom. Nutricionista, bancário, é bem estressante o bancário também. Então, vocês entendem que fazer o manejo do estresse é uma das principais coisas, né? Então, se o doutor Afonso puder já dar uma palavrinha aqui, queria que o doutor Afonso falasse um pouco, ele que tem um currículo aí impressionante, queria que ele falasse um pouco a importância da gente avaliar hoje, através, por exemplo, de um teste de ômega 6 e 3, o perfil inflamatório do paciente, e o que que isso repercute na prática clínica dele, ele hoje que é o profissional número um em Orlando e quiçá talvez até o profissional número um na Flórida. Vocês conseguem botar ele aqui? Tô aqui, Tonton, tá escutando? Tô, mas por que que não aparece? Vocês conseguem ver os dois tela a tela aí? Na minha tela, tô do seu lado aqui, na minha, né? Ah, pera aí, então deixa aí, o problema é na minha. Tá. Manda ver, meu amigo. Tá, obrigado, Tonton. Pessoal, muito obrigado por esse convite. Bom, sou brasileiro, estou aqui na Flórida, como o Tonton falou, e, na verdade, a gente pede avaliação, que não é comum, né, Tonton, pedir avaliação desses ácidos graxos, né? E, normalmente, a gente vê esse imbalance muito frequente, né? Porque, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que nós temos todo mundo oxidado, inflamado, intoxicado. As comidas têm, né, como um bom nutricionista, né, tem um tempo de prateleira muito grande, as pessoas vão procurar o que é mais fácil e elas realmente estão todas complicadas, né? Tanto que a medicina funcional nasceu aqui. E o que a gente vê, eu pego às vezes 40 para 1, é umas coisas assim absurdas, Tonton, que eu tenho pego aqui nos Estados Unidos, né? Recomendei vários testes aí da Zinzino. Antes, né, eu sempre utilizei a Zinzino, mas não tinha nos Estados Unidos, agora estou muito feliz que eles estão aqui. Então, antes eu pedia pela, né, Laboratório Gênova, etc. E o que eu pego é 100% das pessoas que vêm nos procurar com essa alteração. Mas aproveitando aquilo que você falou, no manejo do estresse, né, hoje, quando eu mudei para cá, entendi por que que os Estados Unidos é número um, as pessoas não trabalham, né, para viver, elas vivem para trabalhar. E eles, então, o manejo do estresse tem sido, para mim, um dos fatores que mais contribui aos problemas que eu tenho pego aqui dentro do combo, né, das síndromes metabólicas, etc., né? E eu me lembro, Tonton, que eu comecei a fazer um tratamento de ortomolecular quando eu tinha, né, eu estou com a minha esposa, vamos fazer 45 anos juntos, temos 61 de idade, e eu lembro que quando a gente foi fazer a consulta com o geriatra em Curitiba, que fazia ortomolecular, ele falava: todos nós deveríamos começar a nos cuidar já com 20 e poucos anos, né? Então, esse é o meu recado que corrobora ao que você acabou de falar, né? Você atende muito, né? A maioria dos profissionais, inclusive lá no Brasil, na sua idade, muitos já se aposentam e você tem um gás, uma energia absurda aí para atender. Num dia que você atende muito ou numa semana, quantas pessoas você atende? Hoje que é um dia de retorno, eu atendi 13, né, pessoas assim, e normalmente eu costumo fazer como amanhã, eu começo às 7 da manhã, vou até umas 7 da noite, atendo 1 hora e meia, atendo ou 6 a 8 pessoas de média novos, né? Mas E hoje foi 13. porque é retorno, né? Então é tudo muito mais rápido, e tal. Então eu vejo, eu sempre faço segunda e terça pacientes novos, quarta eu faço retorno, quinta eu faço novos, aí sexta estou nas gravações, fico na universidade, enfim. E adoro trabalhar. E aí eu escutei, né, no Congresso de Medicina Funcional agora, quando dei aula, algumas pessoas falando, não, eu estou ficando velho, né? Eu fiz nutrição, como eu te falei, com 50 anos, terminei com 54, então terminei PA agora, quer dizer, que é medicina aqui, com 61. Então, eu falo assim, o pessoal não joga nada que é massagem, né, Tonton? Se você colocar o seu currículo aí, eu acho que a doutora Carolina seria a única aqui que teria alguma grade assim para chegar perto do seu, porque com certeza eu e Santiago nem perto. E essa energia e disposição que você tem se dá pelo controle que você faz em relação ao manejo do estresse e inclusive inflamação.
que eu falo que você é nosso mestre e o pai na fotobiomodulação. Eu tenho vários aparelhos aqui e são importantíssimos, é óbvio, mas o aparelho ele é uma ferramenta, ele não é uma análise. E aí você falou nessa análise no balance test, que eu tenho um aqui, inclusive, é, no equilíbrio do ômega 6 e 3. Aí uma coisa importante. E eu sei que você pediu caixas e caixas aí na sua clínica, porque eu acompanho lá. Aí eu queria saber, por que que é tão importante fazer um teste dos ácidos graxos ômega 6 e 3? E por que que você estava falando ali 40 para 1, etc, para quem é leigo aqui? Na verdade, a gente sabe que, né, esse equilíbrio do 3 e do 6 sempre foi muito discutido, né, porque a gente tem no Ocidente uma alimentação muito, né, inflamatória, e na verdade eu uso muito, eu mesmo que já tive pânico, depressão, a proporção do EPA, do DH, né, nós temos esses ácidos gordurosos, eles estão aí para nos proteger, né? Então nós precisamos do 6 porque realmente nós precisamos, né, inclusive de uma inflamação, porque a inflamação não é só ruim, faz parte da fisiologia, mas o equilíbrio entre os dois é muito importante e pela dieta e pelo estresse nós privilegiamos inflamação, intoxicação e oxidação e nada melhor do que entrar, né, como o ômega 3, né, que nós temos aí ações, inclusive participei de bancas de mestrado e doutorado onde a gente fez análise de ômega 3 e a dieta balanceando o ômega 3, a gente consegue atenuar, né, essa descompensação. E como não é um exame, né, que é muito solicitado, né, Tonton, você acaba só em marcadores inflamatórios de sangue, mesmo a metabolômica e tal. Então, o que falta dentro do meu dia a dia era esse exame. Então, eu me certifico que eu posso atuar em todos, né, os processos metabólicos, mas também fisiológicos, para equilibrar algo que na alimentação é descompensado. Você sabe disso, nós não conseguimos ter total, como é que fala, ingesta, e as pessoas podem comer peixe quanto quiser, a gente sabe que não é suficiente. Então, primeiro doso, quantifico e depois nós vamos prescrever essa correção, né, vamos falar assim, individualizada, respeitando essa parte de individualidade biológica, né? Doutora Caroline, você está aqui? Tá aqui. Olá, muito boa noite. Boa noite, Tonton. Parabéns. Aqui, agora estou te vendo. Obrigado. Então, Parabéns. você e o Afonso se conhecem já? Olha, Eu vou estamos nos ser aluno conhecendo. dela da mentoria. Ah, você é aluno dela? Não, eu vou ser aluno dela, porque eu adoro o jeito que ela fala. Eu falei, mandei recado para a secretária, vou fazer, né, a mentoria dela, porque eu falo, meu, é brincadeira. Vocês falam com uma facilidade, com tamanho conhecimento. Eu falo, preciso sugar um pouquinho mais da doutora Caroline. Ô, Afonso, obrigada. Eu estou aqui, para mim é um privilégio tê-lo como aluno. Nem estava sabendo sobre isso. Muito obrigada. Vai ser um prazer enorme te ter aqui na Mentoria Pigen. Que delícia, que delícia. Muito obrigada, muito obrigada. É bom. Eu já fiz a indicação, Afonso, mas agora eu faço oficialmente para ela dar alguma aula lá na EMAC, seja nesse nosso novo agora ou no seu. Nossa, eu adoraria. É um privilégio, meu Deus do céu. Gente, eu agradeço. Eu estou aqui, inclusive, preparada, porque, olha, em 10 minutos eu fiz uma apresentação que eu quero mostrar para vocês a respeito aqui da minha visão sobre tudo isso que a gente está falando. Para mim é um grande privilégio. Muito boa noite, pessoal. É um grande privilégio estar aqui, ser convidada pelo Tonton. Hoje, 40 anos, então é um marco. Eu acho que todos nós, 20 anos aqui, 20 anos de casado do Santiago, então só comemorações hoje. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando e somando, porque é o nosso propósito, né? Então vamos lá. Eu estava aqui me apresentando para vocês. Eu sou Caroline Mesquita, tenho meu mestrado, meu doutorado em programação epigenética pela Unicamp. É claro que estudar é o meu maior prazer, tá bom? Então eu tenho especialização em genética e genômica clínica pela Medical School aqui em Portugal. Eu atuo no Brasil e também aqui em Portugal, ajudando inúmeros profissionais da área da saúde a aplicar esses conceitos da ômica na sua prática clínica. Então saibam que, como o Tonton aqui disse lindamente, epigenética está acima
cima da genética, tá bom? Então eu digo sempre para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus pacientes, que as tuas escolhas vão determinar o teu destino. Então é muito importante a gente saber disso, é muito importante a gente levar conosco esse conceito, essa filosofia. Então eu idealizo aqui alguns projetos de formação em consultoria, em mentoria. Em 2021, nós fomos premiados aqui pelo desenvolvimento de um painel farmacogenético. A farmacogenética me inspira bastante, é uma especialização minha, que eu adoro, tá bom? E eu sou mãe de duas meninas, mãe de duas meninas, e eu acredito sim de forma convicta que a saúde das próximas gerações, elas dependem das escolhas que nós fazemos hoje, tá bom? Então nós somos únicos, nós possuímos variabilidades bioquímicas e essa visão da medicina e da nutrição funcional acontece hoje na era das ômegas. Então é através gente, desse conjunto multifatorial que o Tonton, que o Afonso comentaram aqui sobre testes, tá bom? Testes epigenéticos para que a gente possa ver o retrato atual do paciente. Isso tudo, todas essas informações, todo o nosso patrimônio genético, todas as informações que são, todas essas informações, todas as nossas escolhas. Hoje em dia, elas são lidas através de biomarcadores. Então, hoje nós temos aqui nós temos a possibilidade, tá bom? A possibilidade de conhecer as variabilidades genéticas relacionadas ao metabolismo nutricional, relacionadas ao metabolismo de fármacos, traçar novas escolhas, escolhas funcionais para um envelhecimento saudável, com melhor qualidade, com maior qualidade de vida e menor adoecimento, tá bom? Mas eu digo para vocês, nem sempre foi assim, né? A gente sabe que eu trago esse paper publicado da USP em 2018, ok? Em 2018, então, em 2018 já se falava sobre isso, já se falava sobre algoritmos e sobre a medicina de precisão. Então, esse paper foi publicado pela USP. Então, no passado, nós sabemos que a medicina era baseada praticamente em relação aos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Atualmente, a medicina evoluiu muito e a gente sabe que atualmente ela é uma medicina baseada em evidências, mas o futuro que eu digo para vocês que é o presente, a medicina ela está sendo praticada de acordo com algoritmos, de acordo com biomarcadores, considerando as características genéticas, genômicas, epigenômicas do paciente, tá bom? O estilo de vida, construindo uma medicina de precisão, desenvolvendo estratégias assertivas, seguras para tratamentos personalizados, porque é isso, gente, é individualização, tá bom? E falando aqui mais especificamente sobre variantes genéticas, eu digo para vocês com toda a clareza e com toda a segurança, cada um de nós temos uma configuração, certo? Então, nós temos uma configuração que vai conferir maior ou menor atividade do ômega. Então, existem aqui dois pontos fundamentais que é a biodisponibilidade, que eu trago para vocês, que existem variabilidades, principalmente em FAD1 e FAD2, que corroboram, que estão associados com melhor aproveitamento do ômega. Certamente, a minha dosagem, a minha concentração, a minha necessidade fisiológica, genética, vai ser diferente do Tonton, que vai ser diferente do Afonso. Então, isso por quê? Porque nós temos uma configuração, um patrimônio genético e, além desse patrimônio genético, nós temos condições específicas, né? O Tonton, ele tá melhorando a performance dele como atleta, ele tem outros objetivos, então a dosagem dele, a concentração, a dosagem é completamente diferente da Carol, da necessidade neurológica, da necessidade neuronal de concentração, de foco, que a Carol necessita. Então, gente, saibam que variantes genéticas podem, aqui pacientes que possuem alelos de risco em FAD1, em FAD-S2, aqui eu coloco para vocês que eles participam. Eu vou colocar aqui uma canetinha para que vocês possam me acompanhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Então, esses dois genes que eu estou falando aqui, essas variabilidades genéticas, elas estão relacionadas ao melhor aproveitamento do quanto que o ômega chega nessa membrana, no quanto que o ômega chega e vai ser convertido, tá? O quanto que essas variabilidades genéticas, elas impactam nas conversões do ômega, ou seja, na biodisponibilidade do ômega, tá bem? Então, de uma forma aqui um pouco mais, para que vocês possam acompanhar todo esse meu
raciocínio, eu digo para vocês que o ômega, aqui nós temos informações a respeito do genótipo, então a gente pode observar que essas variantes genéticas, elas podem trazer alterações, fazendo com que o ômega seja aproveitado pelo organismo, ele pode ter maior ou uma menor eficiência. E nesse sentido, os estudos vêm mostrando que pessoas que carregam variabilidades genéticas necessitam de um consumo maior, além da suplementação, mas também da alimentação. Só que nós sabemos, e o Afonso comentou lindamente, que há uma desproporcionalidade, gente, há uma desproporção entre a relação 3 e 6 e nós sabemos disso. Essas diferenças, elas são notadas em diversos países, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é perceptível isso, né? Então, a gente sabe que também isso faz com que o nosso organismo necessite de suplementações, porque a nossa alimentação, dependendo aqui da região, é uma região que há muita, e dependendo do paciente, a gente sabe também que, que há essa relação, a gente precisa buscar esse equilíbrio nessa relação, esse é o fato, tá bom? Porque a dieta, há muito mais ômega 6 do que 3, então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Isso a gente consegue buscar esse equilíbrio através da suplementação com ômega. Bom, tudo bem até aqui? Tudo, eu vou fazer uma observação só. Pessoal, uma das coisas aqui muito importante que a Carol está falando para vocês é que algumas pessoas vão precisar mais do que outras. E algumas pessoas têm uma alimentação que entrega pouquíssimo, 3 e muito 6. E aí entra um ponto que é o ômega 3 que você utiliza, ele tá ao máximo biodisponível possível? Porque imagine o seguinte, você compra um ômega 3 normal de cápsula, que ele não tem nenhum veículo, ou às vezes tem um veículo ruim, como um óleo de soja transgênico refinado, versus você, por exemplo, ter um ômega 3 num bom veículo, como por exemplo um azeite de oliva, que aumenta a biodisponibilidade. Então, imaginem, muitas pessoas já não vão ter um grande aproveitamento, ingerem pouco, precisam suplementar, e quando vão investir num suplemento, investem em um suplemento ruim. E vocês conseguem avaliar isso geneticamente, porque é com isso que a Carol trabalha. Exatamente isso. Trouxe ainda mais clareza, Tonton. Gente, e eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu desenhei e que é fantástica, tá bom? Vocês estão vendo essa imagem, não é mesmo? Vocês estão vendo essa imagem. Essa imagem, eu acho que vocês, que fazem muito sentido, principalmente para os profissionais da área da saúde, porque a gente precisa entender que há sinergia entre os micronutrientes, tá? E hoje eu conversei bastante com o meu grupo da mentoria EpiGen, todas as quartas existem aqui existe um bate-papo às 7 horas da manhã. E hoje o tema que eu levei foi processo de biotransformação, de detoxificação. E aqui eu falo um ponto muito importante, que EPDHA não atuam apenas como anti-inflamatórios, e vocês sabem muito bem disso. Eles atuam muito mais do que anti-inflamatórios, antioxidantes, de neuroproteção, no sistema cardiovascular, eles modulam a expressão de genes, ok? Então, eles modulam a expressão gênica via todo o processo de sinalização que existe, por exemplo, da ativação de mínimas de atenuar aqui citocinas pró-inflamatórias, de atenuar fator de necrose tumoral. Então, ele atua em mecanismos epigenéticos, tá bom? O ômega 3, ele pode sim reduzir o risco de diversas doenças cardiovasculares, justamente porque atuam em nível celular, influenciando genes que estão envolvidos em estresse oxidativo, em inflamação, em múltiplos níveis celulares, influenciando genes que estão relacionados a esse metabolismo energético e lipídico, ou seja, o ômega 3, ele não age em um único alvo. Nós estamos falando de vias, de rotas metabólicas, de sinalização para ajudar a reorganizar todo o funcionamento celular. E um dos principais mecanismos de ativação é o fator de transcrição, conhecido como RF2, que quando ativado, ele vai induzir a expressão de genes
fatores antioxidantes e de enzimas de detoxificação, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que o ômega 3 ele participa no processo, além de participar do processo de inflamação, de estresse oxidativo, ele também participa no processo de biotransformação e de detoxificação, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, como vocês sabem muito bem, ah, vocês sabem que a glutationa é uma, é uma das nossas maiores moléculas antioxidantes no nosso organismo, certo? Então, nessa imagem, olha só que interessante. Olha onde está o ômega 3. Essa rota que vocês estão vendo aqui, para quem os profissionais da área da saúde, olha só, aqui nós temos o ciclo de um carbono, certo? Que é a interligação do ciclo do folato com o ciclo da metionina, e na sequência nós temos uma rota chamada de via de transsulforação. O que acontece? Eu preciso das vitaminas, as vitaminas do complexo B, eu preciso nomeadamente aqui da B6 para fazer essas conversões, mas eu não quero falar sobre isso exatamente nesse momento. Eu quero falar que os micronutrientes, eles atuam como cofatores nessas rotas metabólicas. Então, quando eu falo que o ômega 3, além de participar de processos antioxidantes, anti-inflamatórios, ele vai agir estimulando uma molécula fantástica que inclusive há diversos papers publicados falando que ela é molécula, que ela é o termômetro da longevidade, tá bom? Então, assim, cá entre nós, né, o ômega 3 ele participa dessa rota chamada de via de transsulforação para auxiliar a biotransformação. A biotransformação, gente, voltando nesse slide anterior, ela acontece milhares de vezes por segundo. Você jantou, você tomou seu café da manhã, você fez a suplementação, nós estamos em contato direto com xenobióticos, com metais pesados, nós temos aqui hormônios, vitaminas, medicamentos são processados pela fase 1 e fase 2. E essa fase aqui é a fase da conjugação, onde existe o papel da glutationa, ou seja, você sendo suplementado com o ômega 3, obviamente você está ajudando todo o seu fígado a funcionar muito bem e fazendo o papel aqui de biotransformação, ou seja, de transformar esses compostos, esses metais pesados, xenobióticos, medicamentos, hormônios, suplementos, tudo isso, tá bom, gente? Então eu espero aqui que tenha ficado um pouco mais claro aqui com os meus rabiscos, mas olha só, o que eu quero passar para vocês, então, que quando a gente fala sobre detoxificação, não dá para ignorar em pleno século XXI o papel do ômega 3. Então, especialmente o EPA e o DHA. Esse artigo publicado no ano passado, em 2025, mostra claramente o quanto que o ômega 3 não age como um nutriente isolado, como eu estou falando para vocês, e como nós estamos falando para vocês. Eles são moduladores de rede biológicas importantes no nosso organismo. Então, eles atuam aqui, diversos autores, né, diversos pesquisadores demonstraram que o ômega 3 influencia, como vocês estão vendo aqui, essas 5 áreas, o eixo intestino-cérebro, o sistema imunológico, a inflamação, a plasticidade neuronal. Então, não somente bloqueando a informação, mas promovendo a resolução, né? E a gente fala aqui de um processo que acontece, que são as resolvinas, que é uma outra, é um outro capítulo, mas o que eu quero dizer para vocês é que o ômega 3, ele prepara o terreno metabólico, tá bom? Ele auxilia, ele melhora o ambiente sistêmico. Então, ele reduz esse ruído, esse processo inflamatório, permitindo que o organismo recupere o equilíbrio. E claro, eu preciso contar aqui para vocês sobre a epigenética, né? Então, o ômega 3, ele é importante, porque ele não. A resposta, gente, não é igual para todo mundo, e nós sabemos, o Tonton, nós estamos aqui para dizer isso para vocês, para trazer essa clareza. Variantes genéticas, epigenética, microRNAs, microbiota intestinal, cada um tem a sua. O consumo habitual de ômega 3 vai influenciar, sim, por exemplo, diversas rotas metabólicas, como eu falei para vocês, e vai reduzir o risco cardiovascular, vai trazer uma modulação intestinal, vai reduzir os triglicerídeos, porém nem todos os indivíduos apresentam a mesma resposta significativa. E essa variabilidade acontece por diferenças individuais e variantes genéticas, né? Que são aqui que eu falei para vocês, FADS1, FADS2.
deixar claro para vocês os benefícios do ômega 3 e que o ômega 3, gente, ele deve ser utilizado em todas as fases das nossas vidas. Esse estudo publicado, essa meta-análise, gente, é uma meta-análise de 2000, de 273 mil participantes, que demonstrou o quanto que o ômega 3 ele deve, né, ser utilizado desde a pré-concepção, gestação, lactação, primeira infância, então em todas as idades, tá bom? E a pergunta que eu deixo aqui para vocês não é se o paciente deve usar ômega, tá? Essa é a pergunta que eu quero que vocês entendam. A pergunta não é se o paciente deve usar ômega 3, mas qual ômega 3 biologicamente funcional no organismo. Então, quando a gente fala sobre a funcionabilidade da biológica, nós precisamos lembrar que o ômega 3, ele atua nas membranas celulares, tá bom? Isso muda completamente a forma de raciocínio. A membrana celular, gente, ela é formada por bicamada lipídica, tá bom? E controla toda a comunicação celular. O EPA e o DHA, eles são incorporados diretamente aos fosfolipídios de membrana. E quando o Tonton fala sobre o veículo, gente, só para vocês entenderem, existem no mercado existe no mercado suplementos, tá bom? Suplementos somente de oleoproteína, suplementos que contêm somente o extrato do azeite de oliva. E nós estamos falando que o azeite de oliva, ele presente na formulação do ômega 3 da enzino, não atua somente como um veículo, ok? Então, ele fornece polifenóis biologicamente ativos, hidroxitirosol, oleoproteína e tirosol, são amplamente estudados na literatura e eu trago isso para vocês, para comprovar isso para vocês. Então, assim, inclusive no mercado, em grandes marcas, há esses compostos, a oleoproteína, o hidroxitirosol. Então, pensem só, não é só um veículo que está ali, ele age como um anti-inflamatório e um antioxidante. Então, esses polifenóis se ligam aos lipídios que ajudam a preservar a integridade do ômega 3 durante a circulação, favorecendo uma entrega funcional às membranas celulares. Então, se você já tem uma variabilidade genética, se você já tem um polimorfismo genético, é claro que você precisa de um ômega 3 funcional. Tá? Isso é para entregar o máximo para suas membranas celulares. Então, nós sabemos, esse estudo fala muito bem sobre oleoproteína, sobre hidroxitirosol e seus derivados, que fazem toda a proteção lipídica contra o estresse oxidativo, além de muitos benefícios de inflamação, função endotelial e saúde metabólica. Então, gente, quis passar para vocês aqui em 15 slides a minha visão sobre o ômega 3 é claro que olha, gente, eu confesso para vocês que o ômega 3 está presente na minha prática clínica desde o início, tá bom? Então, desde que eu me formei, desde que eu atuei como farmacologista na minha prática clínica, eu sempre prescrevi ômega 3. Então, eu digo para vocês que o ômega 3 ele deve ser utilizado em todas as fases das nossas vidas, em todas as fases. É claro que a gente precisa pensar que as concentrações elas podem mudar, tá bom? Então, por exemplo, na gestante, no último trimestre, a gente tem que priorizar o DH, né, por uma questão de neuroplasticidade. Mas o que eu quero passar para o que eu quis passar para vocês são esses conceitos, esses fundamentos da genética, da epigenética, da suplementação de precisão, porque quando a gente entende as rotas metabólicas, fica claro todo esse raciocínio e claro que a gente prescreve com mais assertividade, tá bom? Dúvidas, eu estou aqui aberta. Obrigado. Você Imagina. consegue devolver para a gente, Claro. por favor? Afonso, me diz uma coisa, na tua prática clínica, a alteração hepática é uma coisa comum? Muito, muito. Até que aqui a gente obedece, né? Aproveitando esse gancho, né, da doutora Caroline, na medicina funcional americana, a primeira coisa que a gente faz é a detoxificação. Primeiro você limpa, depois você cicatriza, depois você, né, reintroduz os suplementos.
mas eu vejo que a intoxicação é muito grande, né? E o fígado é um dos principais, né, órgãos comprometidos, né? Obviamente, junto com o intestino. E se a gente for pegar a ciência, hoje se fala muito em intestino-cérebro, mas hoje tem algumas meta-análises e revisões científicas que mostram que o eixo fígado, como você me perguntou, intestinos pode ser tão quanto importante, né? E isso que vocês falaram do veículo, e tal, é verdade, né? Aqueles testes que a gente faz de ômega 3 e que tem, eles misturam muito óleos de péssima qualidade, e não tem esse valor, porque hoje eu falo, não adianta o que você come, é o que você absorve que é o mais importante, né? E respondendo a tua pergunta, eu faço alguns exames que mostram a intoxicação e, às vezes, esteatoses associadas com muita frequência, né? E são doenças silenciosas, né, Tonton? Porque a pessoa tem uma síndrome metabólica, às vezes os exames, entre aspas, estão normais de sangue, que são insuficientes só, né? E o que eu vejo é fase um, 2, sempre comprometida, como a Carolina falou agora. Pessoal, vou fazer um resumo bem didático do ponto de vista quem é leigo, tá? E já vou unir o que os dois falaram e ainda vou pegar uma parte que eu gosto muito, que é a medicina tradicional chinesa, e também fazer um gancho para Ayurveda, mas eu não entendo tanto a Ayurveda quanto a tradicional chinesa. A medicina moderna, ela enxerga o fígado como um órgão extremamente importante, já que está relacionado a esse processo de detoxificação, metabolização de hormônios, produzir a glutationa, então, essa molécula mãe tão importante que a doutora Caroline colocou. Vale salientar que você tomar uma glutationa por via oral não vai aumentar a sua glutationa. Você talvez possa vir a ter mais glutationa circulante, mas não quer dizer que ela vai agir. E, sinceramente, se não for uma glutationa cara, lipossomal, talvez você só vá fazer um cocô com glutationa. E o seu médico fazer, que nem às vezes eu faço endovenoso, soroterapia, também não tem a aplicabilidade que nós gostaríamos. Além disso, o fígado também vai auxiliar na regulação da inflamação, por exemplo. Só quando a gente insere isso na visão moderna, só quando a gente insere milhares de anos aí enxergando a medicina tradicional chinesa e a gente entende o papel do fígado, o fígado então ele tem uma função chave que ele precisa garantir o fluxo de energia, que nós chamamos de Qi e do sangue. Então, quando você tem desequilíbrio a nível de fígado, você vai ter um corpo que trava, indecisões, inflamação, emoções que emperram. Quando o fígado está equilibrado, a pessoa é mais resolutiva, é mais flexível, tem mais facilidade de tomar decisões, tem mais criatividade, se sente mais motivada, tem mais clareza. Isso são quase 10 mil anos, tá? E a principal emoção relacionada ao fígado é raiva. Então, é muito comum ver casos como o doutor Afonso citou aqui, de esteatose, cirrose, fígado gorduroso, enfim, seja qual for a terminologia, com pessoas que nunca beberam na vida, porque até mais ou menos os anos 80 se associava a alterações hepáticas a pessoas que estavam utilizando muita medicação ou pessoas que bebiam. Estados Unidos, então, provavelmente o Afonso deve atender de cada 10 problemas de fígado, 9 não bebem. Portugal já provavelmente já se consegue encontrar um número um pouco maior, porque se tem um certo consumo de álcool aqui e as pessoas não abusam tanto do açúcar. E aí lá nos Estados Unidos as pessoas vão ter uma alteração hepática, uma esteatose hepática, uma alteração do fígado, por um consumo de ultraprocessados, entre outras coisas, excesso também de xarope de frutose. Só que do ponto de vista emocional, porque não existe como você separar mente, corpo e alma, é tudo conectado. E aí, quando você vê na medicina tradicional chinesa isso, você vai ver o fígado relacionado à irritação, frustração, ressentimento, sensação de injustiça e tensão acumulada. Aonde que as mulheres veem isso? Aonde, mulheres? Onde vocês veem isso? Já vi pela cara de algumas aí, términos de relacionamento, tá? Um divórcio, uma separação, entre outras coisas. E os homens? Infelizmente, os homens, eles cultivam esse sentimento no dia a dia. Alguém que passou e fechou meu carro, alguém que fez alguma coisa no trânsito que eu julguei errado, que eu julguei injusto,
E aí o que que acontece? Raiva reprimida sobrecarrega fígado. Ah, eu vou no microfisioterapeuta e faço também, vou no meu terapeuta chinês e faço uma acupuntura e resolve. Não, não resolve. Ou resolve temporariamente. Isso vai trazer o que para você? Vai piorar a TPM, vai piorar sono, vai surgir dor de cabeça, o migraine, que é enxaqueca, alteração de digestão, como o próprio Afonso citou aqui. Se fala no eixo intestino-cérebro, mas e o eixo fígado-intestino? Então vai piorar a sua digestão. E a gente classifica isso como uma inflamação neuroendócrina crônica. E pelo ponto de vista da Ayurveda, você fala de fogo metabólico, que é o fogo digestivo e metabólico, que está relacionado ao dosha pitta. Então, quando você tem equilíbrio nesse dosha, você vai ter boa digestão, que é a doutora Nicole aqui, que é expert, você vai ter boa digestão, clareza mental, coragem e foco. E quando você está alterado do pitta, e essa alteração hepática, inflamação, irritabilidade, impaciência, tá com o termômetro desregulado, sabe? Quando você tá com o termostato desregulado. E aí, como é que você corrigiria tudo isso? Eis o ponto. Porque quando a gente fala do ponto de vista cuidar da nossa saúde como um todo, as pessoas esquecem esse órgão incrível que é o fígado e ficam muito conectadas ao intestino e o cérebro, porque parece que só se fala em intestino e cérebro. E também não se fala no papel do ômega 3, que a própria Carol falou e que o Afonso também. Então, o fígado ele é o principal órgão de limpeza do nosso corpo e ele vai entrar numa série de questões aqui. Então, ele vai auxiliar para medicamentos, pesticidas, poluentes, hormônios, álcool, toxinas, etc. Por isso que muitas mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal piora, tá? E o médico não sabe resolver. E o detox natural, porque basicamente quando a gente vai estudar sistema detox, o maestro é o fígado, mas óbvio, intestino, pulmão, enfim, outro, rins vão participar, mas o maestro é o fígado. E o fígado ele transforma toxinas em substâncias intermediárias. Essas substâncias costumam ser menos reativas e perigosas do que a toxina original. Só que o fígado precisa neutralizar e eliminar essas substâncias. E é aí que entra, que a doutora Carol mostrou para vocês, glutationa e o processo de metilação. E se essa fase não funcionar bem, a pessoa fica mais inflamada e mais intoxicada, mesmo tentando se cuidar. Por isso que algumas pessoas, inclusive, se intoxicam quando começam a tomar esses sucos verdes ou começam a emagrecer. Porque no processo de emagrecimento você tem muitas substâncias que são lipossolúveis e que ficam presos à gordura de vocês. E quando vocês começam a emagrecer com os monjaros da vida, piora o quadro. Porque sem o papel central do fígado da glutationa funcionando, do processo de metilação, que muitas pessoas têm uma variante genética do metileno tetraidrofolato redutase, que é o MTHFR. Na minha prática clínica, mais de 50% tem. E você não vai ter um papel adequado para você pegar o ácido fólico e converter em metilfolato. E daí você precisa usar a forma ativa, que é o metilfolato. Porque o ácido fólico, inclusive, é uma invenção do homem. E aí que você vai, então, poder neutralizar toxinas, ajudar a eliminar esses xenobióticos que a doutora Carol falou, proteger as células, melhorar esse estresse oxidativo que o doutor Afonso falou. E tudo isso se dá com esses nutrientes e esses cofatores. E quando fala ácido graxo essencial, quer dizer que é obrigado a ingerir. Só para vocês entenderem, glutamina é um aminoácido não essencial ou semi-essencial. Você não precisa ingerir, o corpo consegue fabricar. Ômega 6 e 3 você é obrigado a ingerir, porque o corpo não fabrica. Só que tudo que você come tem 6 e nada tem 3. Desde a década de 70, tudo que você come tem 6 e nada tem 3. Antes de 1970, as pessoas tinham relação 1 para 1 de ingestão de ômega 6 e 3. Hoje as pessoas têm 30 para 1, 40 para 1, 50 para 1, 70 para 1, 120 para 1. Nossa, Tom, mas eu tinha que ingerir 1 para 1, o que que eu faço? Diminui a ingestão do 6, mas aumenta do 3. Aí minha pergunta para vocês é: se vocês pegam casos que nem o Afonso citou ali, de uma pessoa 40 para 1, 40 vezes do 6 para uma do 3, adianta só diminuir a ingestão do 6? Não vai ter que suplementar. Não tem como fugir. E se você pega uma pessoa que nem o Tonton, que já utilizava ômega 3, mas não era da melhor qualidade, infelizmente, eu achava que era, e você apenas ingere pouco 6, mas não põe em 3 que você absorva mais, porque eu tenho essas variantes genéticas que a doutora Carol falou, aí eu tô lascado. Então, eu usava de uma marca muito famosa americana e de uma marca muito famosa brasileira, que eu não vou citar,
eu chegava a usar 16, 17, 18 cápsulas por dia. Aí o Humberto pegou, e o Humberto é leigo, e ele pegou e foi olhar o meu exame, porque eu disse, pá, até agora eu fui melhor, tá muito bom, 2,5 para 1, abaixo de 3 para 1. Só que ele falou, mas você tem poucos 6, mas você não tem 3. E eu pensei comigo mesmo, e cá em Portugal não é palavra feia, tá? Não é xingamento. Eu falei, foda-se, como é que eu tô usando 18 cápsulas por dia e eu não tenho uma boa quantidade de 3? Aí eu fui olhar o que que eu estava fazendo. Eu vou aumentar a quantidade? Não, não posso. E o que que eu preciso fazer? Dar um bom ômega 3. Por isso que eu bato tanto na tecla de ter um ômega 3 em veículo líquido com azeite de oliva e um ômega 3 que de fato não esteja oxidado, que você vai absorver e que você esteja de boas fontes, porque a indústria pesqueira é cruel e vende só porcaria. É insustentável hoje ter ômega 3 de peixe para o mundo inteiro. Nem 10% do planeta consegue, então a maioria das marcas não presta. Por isso que eu bato na tecla da Zinzino e de utilizar Zinzino, porque eu utilizava a marca mais famosa do Brasil, utilizava a marca mais famosa dos Estados Unidos e não tinha uma quantidade significativa de ômega 3 circulante, ok? Bom, para a gente encerrar com chave de ouro a aula de hoje, eu quero que vocês saibam que assim que terminar, são só 7 minutinhos que o Dr. Santiago vai falar, se a Georgia quiser ir preparando, e assim que o Dr. Santiago falar, eu, Afonso e a doutora Carol vamos estar aqui para tirar as dúvidas, e já vou avisar para vocês que Humberto, Andressa, Georgia, podem deixar o link para vocês adquirirem ômega 3, para vocês adquirirem os testes. E, obviamente, quem está nos Estados Unidos pode ter os testes diretamente na clínica do Dr. Afonso. Quem está cá em Portugal pode contactar a doutora Caroline, pode contactar eu, pode contactar o Humberto, Andressa. E para quem está no Brasil, sinto informar para vocês, mas vocês não conseguem nada ainda. Mas se vocês conhecem alguém que mora nos Estados Unidos, alguém que mora no Japão, alguém que mora na Austrália, Nova Zelândia, China, Europa, vocês conseguem, ou vocês conseguem marcar com algum dos nossos profissionais, doutora Rafael, doutora Vivian, doutora Nicole, doutora Vitória, que inclusive a doutora Nicole está cá, e vocês conseguem marcar um horário com elas e elas direcionam vocês para testes que vocês encontram no Brasil. Vocês conseguem fazer um teste no Brasil, que não é da melhor qualidade, mas conseguem fazer, mas ainda não conseguem o melhor ômega, mas já conseguem fazer alguma coisa, tá? E aí eu deixei o contato aqui, vou deixar de novo para vocês. Só mandar mensagem no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Aqui tá. Aqui. Pronto. Pode dar play, Georgia, por favor. Ah, e a Georgia botou o link aqui também da Zinzino. Não tinha, era o condutor. O que que o Thiago tá falando aqui? Eu não entendi nada. Mas já já eu vou ler as dúvidas do chat, tá bom? Só vou botar aqui o Dr. Santiago. Olá pessoal, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês entenderem eu não estar presente em direto, ao vivo com vocês, porque hoje é um dia muito especial para mim e para minha esposa. Nós estamos fazendo 20 anos de casados. Então, a família é um valor muito importante para mim e eu decidi então estar presente com a minha família e comemorar, celebrar esses 20 anos com a minha esposa, com os meus filhos. Nós já comemoramos no final de semana e hoje a gente resolveu celebrar então em família esse dia tão especial para nós. Que eu sei que é um dia muito especial para o meu amigo Tonton. Tonton, cara, parabéns, muitas felicidades, muito sucesso, tudo de Valeu. bom, tipo que tu merece. É um cara muito do bem e eu sou muito grato por ser teu amigo, por fazer parte da tua vida e, cara, que viva muito e que tu siga fazendo 40 anos por muitos e muitos anos, tá bom? Grande abraço. Pessoal, falando agora sobre a questão, o Balance Oil e o Balance Test. Vocês sabem que eu sou cardiologista desde 2008. Há uns 7 anos eu venho abordando os meus pacientes segundo a medicina funcional integrativa. Eu era um cardiologista muito tradicional. E desde o Brasil eu já prescrevia, já usava ômega 3 e já prescrevia ômega 3 para os meus pacientes. Mas daquela maneira é interessante porque quando eu não usava o índice ômega 3, o balance test não fazia parte da minha rotina clínica, o que eu fazia? Eu sabia que o meu paciente precisava usar o ômega 3, é o suplemento que faz parte da minha rotina, todos os meus pacientes tomam o ômega 3.
Então, só que a gente não tinha um parâmetro objetivo para saber se aquele ômega 3 estava tendo o efeito desejado. E hoje, com a medicina personalizada, com a medicina cada vez mais individualizada, é inconcebível a gente prescrever um suplemento tão importante quanto o ômega 3 e não saber se aquele ômega 3 está, na verdade, mais inflamando o meu paciente do que desinflamando, que é o efeito que eu desejo, o efeito esperado. E aquele ômega 3 em cápsula, a gente já tem vários estudos mostrando isso, que o ômega 3 em cápsula que fica muito tempo na prateleira, muitas vezes pode estar mais inflamando o meu paciente do que desinflamando. Então, o ômega 3, ele é um dos suplementos que faz parte da minha rotina. E quando eu conheci a Zinzino, quando eu conheci o Balance Oil e o Balance Test, eu vou dizer para vocês assim, o que mudou na minha prática clínica? Eu estou hoje mais assertivo. Eu já prescrevi ômega 3, mas hoje eu vejo com os meus pacientes do consultório que eu estou muito mais assertivo e fazendo uma medicina realmente mais personalizada. Vou fazer agora um depoimento para vocês da minha relação com o Balance Oil e o Balance Test. Lá em abril de 2025, ano passado, a minha relação, meu Balance Test estava... A relação ômega 6 ômega 3, eu estou usando a colinha para ser bem preciso, estava 5,5 para 1, tá? Ok, digamos assim, está muito melhor do que grande parte da população, mas ainda não estava o ideal, que eu sempre busco para mim e para os meus pacientes, não o bom, eu busco o ótimo. E não estava ótimo. Estava 5,5 para 1, então, semi-balanceado. E o ômega 3 index, o índice ômega 3 estava 4,8%. O que é esse índice? O ômega 3 index é a relação do EPA e DHA em relação aos outros ácidos graxos do nosso corpo, os outros ácidos gordos. Essa relação, então, abaixo de 4% é um alto risco cardiovascular, é uma relação muito ruim. Entre 4% e 8% é um risco moderado e acima de 8% é um risco baixo. É onde a gente quer, tá bom? Então, 4 meses depois eu repeti o meu Balance Test e minha relação ficou 3,2 para 1. Está quase ótima. Hoje acredito que já deva estar ótimo. E o meu ômega 3 Index daí sim estava 8,5%. Estava dentro do desejado. A minha esposa, falando hoje então dos nossos 20 anos de casado, eu não sou o médico dela, mas eu acabo dando alguns pitacos em relação ao ômega 3. Sou eu que acabo ajudando ela nessa questão. E é uma das pessoas que eu digo assim que é a mais difícil que eu encontrei na vida para prescrever ômega 3. Ela tentou todas as marcas de ômega 3 do mercado, do Brasil, americano, enfim, aqui da Europa também. Nenhum ela tolerava. Tentei Krill Oil, nenhum ela tolerava. Ômega 3 vegano, nenhum ela tolerava. Até que eu tentei prescrever para ela o Balance Oil e ela tolerou muito bem. Nós usamos lá em casa o Orange Lemon Mint e ela toma e está muito bem. Ela tinha muito retrogosto, por isso que ela não tolerava nenhuma marca, tá? E a relação dela, ela tem uma dieta talvez mais saudável que a minha, provavelmente sim. E a dieta dela é pescetariana. Quando ela come proteína de origem animal, geralmente são peixes. Muito raramente ela come aves e nunca come carne vermelha, tá? E quando ela fez o balance test dela, deu 14 para 1, tá? O ômega 3 index deu 4,2 para 1. Existem outros parâmetros que a gente pode avaliar, mas fazendo um resumo seria isso. Depois de 4 meses do Balance Oil, de 14 para 1, ela foi para 4,1 para 1 e o ômega 3 index dela foi para 7,9%. Então assim, e ela está tomando, tá tolerando muito bem. O que eu faço na minha prática clínica, hoje eu estou no meu consultório e eu tenho aqui um Balance Oil. Por quê? Hoje mesmo aconteceu comigo com 2 pacientes. Quando eu falo num ômega 3 líquido, a primeira reação da paciente é: um ômega 3 vai ter gosto de peixe. Então, eu convido a paciente a tomar o ômega 3, experimentar e olha, de um modo geral, até hoje eu vou dizer que menos de 1% das pessoas não toleram o ômega 3 líquido pela questão do gosto. Então, ele é muito bem tolerado, não tem gosto de peixe
Então, faz parte da minha prática clínica. Eu queria aprofundar muito mais esse tema com vocês e eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade disso, mas eu queria agora deixar meu abraço e convidar vocês para fazer parte das nossas lives. Quando a gente fala sobre ômega 3, eu tenho uma aula que eu falo exclusivamente sobre o Balance Test. Então, futuramente a gente pode aprofundar esse tema. Mas eu queria deixar vocês agora com os outros convidados. Fica aqui meu abraço. Se quiserem qualquer pergunta, qualquer dúvida, lá no meu Instagram, Dr. Santiago Nunes, vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Grande abraço e uma boa noite. Pessoal, Dr. Santiago, para quem não sabe, é cardiologista, faz parte da equipe do Dr. Vitor Sorrentino no Brasil, online faz parte do nosso time e atua nas 3 principais clínicas cá em Portugal. Atende em Aveiro, Matosinhos, no Porto e Lisboa. Dr. Santiago, para mim, na Europa, referência em cardiologia integrativa hoje, tá? E é uma pessoa ímpar, porque é um cara extremamente humilde que está sempre disposto a aprender. E, inclusive, eu conheci a Zinzino, conheci tudo antes dele e fiquei muito feliz que ele foi lá, testou e só fiquei chateado porque na altura eu já achei que ele fosse muito amigo meu. E aí ele foi lá e fez teste de outras marcas só para ter certeza da qualidade do teste. Mas eu sou uma pessoa que se eu digo que nem o Afonso dizer para mim determinado suplemento, que nem esses tempos, eu acho que foi o Urtilina A, o Afonso disse, isso aqui é fantástico. E eu nem tinha estudado ainda, acho que, sei lá, 2023. Aí eu fui lá e comecei a tomar, porque eu confio. Então, Santiago não confiou cegamente em mim no início, mas está tudo bem, porque depois nos tornamos muito mais amigos e eu sei que hoje, se eu fizesse uma indicação para ele, ele não ia fazer 2, 3 testes para confirmar, né? E aí o Santiago acabou indo também conosco para a Noruega, que nos levaram lá para conhecer o Laboratório Vitas dentro da Universidade de Oslo, na startup lá no último andar e também numa das fábricas da Enzino. Bom, não sei se a doutora Carolina e o Afonso podem ainda tirar algumas dúvidas, mas eu vou tirar aqui algumas dúvidas com vocês e eu vou, na sequência, já me ausentar, porque eu preciso, né, finalizar meu aniversário aqui com minha esposa, que hoje é dia de pizza, né? É, Então, vamos ver aqui. Os dois estão aqui ainda, né? Então, deixa eu botar Sim. aqui speaker. estamos. Aqui só um pouco. Gallery, mute speaker. Pronto, tá. Aí vamos ver aqui quem se sente à vontade de responder qual. Só um pouquinho uma dúvida. Não conheço esse produto, Márcia, EPA Pure da Central, imagino que seja Central Nutrition. Não conheço, é um produto 100% de EPA, desconheço. Não vejo muito sentido também prescrever 100% de EPA, DHA de forma isolada, como a própria doutora Caroline citou, em algumas fases da vida da mulher, e talvez de um bebê poderia ter uma validade, EPA de forma isolada, não. Você, Afonso, ou você, Caroline, vocês veem sentido em prescrever EPA isolado? Não. É. Né? Quem toma anticoagulante? Pessoal, cada um de nós aqui vai dizer uma série de coisas para vocês, mas a grande questão é qual o anticoagulante que está sendo utilizado para ver a interação do nutriente com o fármaco, é o primeiro, que é a grande especialidade da doutora Caroline. Então, o primeiro ponto é saber qual anticoagulante você está utilizando, momento do dia, meia-vida e por que que você usa esse anticoagulante, para depois entender qual dose de ômega que você vai usar e quantidade, tá? Que... Como se faz a detoxificação, Silvia? Se o seu organismo estiver funcionando bem, o corpo faz sozinho, tá? Eu acredito que o doutor Afonso e a doutora Carolina devam concordar comigo, e se não concordarem também tá tudo bem, mas que um dos maiores engodos dessas medicinas modernas que se auto-intitulam integrativa, mas que integrativa não tem nada, é vender uma solução detox para a pessoa, porque não existe um sumo detox, um suco detox ou um soro terapia que de fato faça detox.
Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma cliente que tem hérnia de hiato e se sente mal disposta depois de tomar balanceado. Bom, mas aí ela tem, aí é a área do Dr. Afonso aqui, que é de profissão raiz fisioterapeuta, né? Você tem uma alteração fisiológica ali na portinha, né? Como se fosse aquela porta de Velho Oeste. Você tem uma alteração fisiológica ali que muitas vezes se opera uma hérnia de hiato, então isso você precisa ver com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, enfim, e talvez eu iria optar por um uso próximo de refeição ou alguma coisa do gênero, tá? Ahn, Ontem a minha madrasta faleceu. Nossa, sinto muito, Dani. E ela era magoada e morreu de cirrose. Pois é. O fígado simboliza a capacidade de processar emoções. Aqui uma visão de uma psicanalista. Meu filho tem TOD, né? O transtorno desafiador, aos 11 anos. Hoje, aos 27, sempre sentiu muita raiva. Hoje, problema na vesícula e não quer olhar para isso. Pois é, fígado e vesícula andam juntos, né? Inésia, você tem que seguir a doutora Caroline, tá? Vou pedir para ela escrever aqui no chat o Instagram dela. Porque você suplementar metilcobalamina e metilfolato ajuda na metilação, não é assim que funciona o processo de metilação. Imagine que metilcobalamina é a forma ativa da B12 e metilfolato é a forma ativa metilada, né, da B9, mas a sua alimentação não tem B9 e B12 o suficiente e você tem uma variante genética que obriga você a usar essa forma, porque você só usar o folato, por exemplo, já não está satisfatório. O Thiago botou isso aqui até agora, eu não entendi. Até era boa, não tinha, era condutor certo. O que que isso quer dizer, Thiago? Nenhuma opção de ômega bom no Brasil, 100% bom. Sinceramente, pessoal, no Brasil que eu confio, tá? A TrueSource, que tem o ômega 3, eu acho com maior concentração em EPA e DHA por cápsula. E na sequência, Essential Nutrition, tá? Que eu conheço. Condutor é o do ômega. Ok, azeite de oliva. Isso faz toda a diferença. É o meu cardiologista, uma pessoa 5 estrelas, concordo. O uso do ômega possui alguma contraindicação? Nas doses adequadas, não. Só que aí que tá, Denise. Se você não tiver um teste de equilíbrio de ômega 6 e 3, você nunca vai saber isso. E sugiro também você um teste genético, se possível. Já toma depois do almoço e já fico assim mal disposta. Carla, não sei qual que você está usando para dizer nem qual que é a dose ou se é a pessoa da hernia de hiato. Aqui a doutora Caroline deixou o arroba dela, se o doutor Afonso puder deixar também o arroba dele. Pessoal, vou ser muito sincero de novo com vocês, tá? Na Europa, zinzino. Nos Estados Unidos, zinzino. Na Ásia, zinzino. Praticamente qualquer lugar do mundo, para mim, marca número um Zenzino, tá? No Brasil, vocês não têm Zenzino ainda. Até dezembro vocês vão ter, tá? Ó, o doutor Afonso botou aqui, a doutora Caroline botou aqui, e eu vou copiar e colar para vocês também. Peraí, aqui, copiar. Aqui. E aqui o do doutor Afonso também, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? O Brasil vai ter em breve, tá? Até o final do ano deve ter Zinzino também. É culpa do governo do Brasil, vocês têm que aprender a votar melhor lá, tá? Façam que nem na Argentina, uma revolução. Mas, seguindo. No Brasil, vocês têm, que eu confio bastante, True Source e Essential, só que a quantidade de cápsulas que vocês vão usar é muito grande, e como não tem uma grande quantidade de polifenóis adicionado num veículo de azeite de oliva, vocês vão ter que usar junto da refeição. Qual que é a grande vantagem do Balance Oil da Zinzino? Que você pode tomar em qualquer momento do dia, porque ele já tem um veículo altamente biodisponível, que é o azeite de oliva extra virgem, de altíssima qualidade, lá da ilha de Chipre, tá? Cyprus. E, além disso, também é adicionado uma quantidade significativa, mas não muito elevada, de vitamina D3. E quando você vai lá para as marcas do Brasil, eu já analisei várias marcas, as marcas que mais eu gosto, True Source e Essential. Mas sendo muito sincero, ainda não estão no patamar da Zinzino e talvez jamais estejam, porque infelizmente não tem matéria-prima disponível
para você ter uma entrega de um produto lá. Então, digamos que Zenzino seria nota 10 e TrueSource Essential seria nota 7, ok? Outra questão também é a quantidade. Eu usava 18 cápsulas por dia. Calcula isso aí quanto dá utilizando TrueSource ou Essential. Vocês têm que utilizar 18 cápsulas por dia? Não, eu estava pesando 110 quilos, agora com 95 eu já usaria menos. Só que aí você tem que fazer, por exemplo, um exame que nem o doutor Afonso faz lá na clínica dele, do Balance Test, para você ver a necessidade que você precisa. E também, se você puder, um exame genético para você avaliar diversas variantes e polimorfismos, como a própria doutora Caroline falou, para você ver se você tem uma maior necessidade. Porque às vezes você faz um teste e você começa a usar mais ômega, mas o seu teste não melhora tanto, porque você tem uma alteração genética, ok? O balance test tendo vitamina D, eu preciso complementar com K, a quantidade de vitamina D ali não é uma quantidade grande que você vai ter uma necessidade de suplementar com a K, porque se entende que quanto mais vitamina D3 você usar, maior absorção de cálcio no trato intestinal e logo maior absorção de cálcio, um cálcio sem o GPS, que é a vitamina K2, mais pedra nos rins e mais coração entupido, sendo extremamente grosseiro, tá? A Carol que me desculpe pela maneira grosseira didática, tá? Mas vocês precisam ter essa consciência. E se você ingere uma alimentação com uma base mais mediterrânea, uma base mais Blue Zones, por exemplo, você já consegue ter uma quantidade razoável de vitamina K2 ou mesmo outras formas de vitamina K que podem vir a se converter. Mas a vitamina K2 é muito simples, muito barata e muito fácil de suplementar e você consegue manipular 100 microgramas da K2 na forma MK7, que é meia-vida mais longa, porque a Nau, por exemplo, vende muito K2 na forma MK4, que eu não vejo muito sentido para a maioria das pessoas, porque é uma meia-vida curtíssima. Pessoal, alguma pergunta específica para o Dr. Afonso e para a doutora Caroline? E sim, ômega 3, independente de qual marca, o armazenamento é sempre no frigorífico. Para quem está. Moçambique também fala frigorífico e o Angola também, só o Brasil que fala geladeira. Então, sempre armazenar em geladeira, mesmo sendo agora no inverno, porque você mantém a qualidade do produto e evita uma oxidação. O ácido graxo ômega 3, ele é extremamente oxidável. Marca de B12 que tem grafeno. Sara, desculpa, mas a sua pergunta não ficou clara aqui. E cuidado com essas teorias de conspiração excessiva, que tudo tem grafeno, que o caminho não é por aí, tá? E se o seu sistema detox estiver funcionando bem. Carla, de novo, você é específico, acho que você não prestou atenção. Marca número um para mim no planeta, Zenzino. Marca número um na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, Zenzino. Marcas que eu gosto no Brasil que eu já avaliei, TrueSource e Essential, ok? Qualquer outra marca eu não falei, tá? Sempre na geladeira o armazenamento do ômega 3. Já o azeite de oliva não faz nenhum sentido manter na geladeira porque ele é um óleo altamente resistente, com ponto de fumaça alto. Então, esse que é o grande diferencial, inclusive, da Zenzino, que tem um bom azeite de oliva lá. Pessoal, eu preciso encerrar. Eu sei que nos Estados Unidos ainda, né, para o Afonso lá, recém está começando a escurecer, mas para mim e para a doutora Caroline está super tarde e eu tenho que jantar o meu aniversário aqui com a minha esposa, tá? Então, uma mensagem final aí do doutor Afonso, da doutora Caroline e por último eu, por favor, os dois. Primeira, as mulheres. Adianta, mano. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês de estarem aqui. Foram quase 100 pessoas estarem presentes aqui nessa super masterclass. Nós falamos, tanto eu, quanto Afonso, quanto Tonton, o quanto que a gente ia entregar, e Santiago também, o quanto que a gente ia entregar para que vocês pudessem, sim, transformar a saúde de vocês e dos seus pacientes. Esse é o nosso propósito, de levar aqui conhecimento para vocês. A essa altura, são 11 horas da noite aqui em Portugal. Então, eu estou extremamente feliz porque
sim, eu acho que todos nós aqui estamos aqui comprometidos e vocês buscam mais saúde, nós do outro lado aqui, nós profissionais da área da saúde, esse é o nosso propósito, em promover aqui mais saúde para vocês através do conhecimento de rotas bioquímicas, através da ciência, né? Porque nós estamos aqui, tudo que o Tonton falou, tudo que o Alfonso também comentou, está relacionado, tem uma ciência por trás. Então, tudo que eu demonstrei para vocês tem evidência muito sólida. E a Zenziano, só o ômega 3, ele possui mais de 7 certificações. Então, se a gente está aqui representando a Zenziano, não é um propósito, tá bom? É um propósito. Então, contem conosco, contem com todos que estão aqui, para que vocês possam transformar também a saúde de vocês e das próximas gerações, tá bom? Fiquem, guardem isso com vocês, porque a suplementação durante a gestação, durante esse período tão importante, ela transforma as gerações. É nesse momento intrauterino que você vai cuidar das duas próximas gerações, tá bom? Um beijo grande, contem comigo. E eu agradeço por estar aqui nessa noite tão especial, que é o aniversário do Tom Tom. Parabéns mais uma vez, Tom Tom. Obrigado, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Afonso, sua mensagem final? No primeiro, né, novamente, parabéns, né? Eu já falei para sua esposa que você é maluco, mas tudo bem, né? Mas você tem que comemorar. Mas nós estamos aqui, como a Caroline falou, você também. A gente sabe que eu pego muitas pessoas hoje, né? Você vê, eu morei muito tempo na França. A França, as mulheres não amamentam, né? Então, quer dizer, não pegou o melhor ômega 3. Então, como a Caroline falou, a gente vê o déficit já, às vezes, na história da vida da pessoa, né? E a gente vê a correlação dessa aula que a Caroline falou, né, no conceito de hoje estarmos todos inflamados, intoxicados e oxidados. Então a gente não consegue recuperar isso em alimentação, eu acho muito difícil ainda em Portugal. Vocês têm muito mais pureza na alimentação, mas aqui nos Estados Unidos nós não temos. Então, primeiro nós precisamos quantificar, depois precisamos dosar e depois podemos fazer de maneira muito. Eu achei formidável, né, o que foi falado, né, pelo cardiologista. Porque realmente é isso. As pessoas, quando você fala ômega 3 e líquidos, dão dois passos para trás e falam, "Ah, não, imagina, se a cápsula eu já estou arrotando, né? Peixe, imagina, quando a gente dá para experimentar, e eu mesmo, né, fui um dos primeiros a falar, não, não, vamos experimentar isso aqui, e, né, é muito, muito diferente. E essa proporção é muito importante. Então, estar acompanhando, que a gente faz aqui um tracking, né? Eu vou fazer como um health coach, eu vou acompanhar o paciente. Então, pedir rotineiramente os testes, né? E obviamente acompanhar através de outros testes e a suplementação é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Tonton, aproveita. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo Humberto, né, que está sempre dando uma cobertura monstruosa para nós aqui. E vamos junto aí transformar o mundo, né? Parabéns, viu, Tonton? Obrigado. Pessoal, para encerrar, tá? Eu vou dar uma mensagem final para vocês, mas teve uma dúvida ali que eu fiquei bem curioso e eu adorei a dúvida e até vou instigar o meu amigo Afonso para gravar algum conteúdo lá no Insta e aí eu compartilho, enfim. E eu vou falar, mas eu não sou ninguém perto dele para falar isso. Perguntaram sobre a relação da fotobiomodulação com o ômega 3. Eu vou falar da forma mais grosseira e simplista possível, porque eu não sou o pós-doc que nem o Afonso é, mas ele vai lá no Insta depois vai postar e eu recompartilho. A fotobiomodulação, de uma forma grosseira, você vai ter uma ativação, grosseiramente falando, um benefício a nível da célula por dentro. E o ômega 3 ele vai preparar essa célula por fora. Então, o padrão da fotobiomodulação, você vai ter um estímulo a nível da mitocôndria para ela produzir mais energia. E o ômega 3 vai deixar a membrana celular mais fluida e menos inflamada. Quando a membrana está saudável, a célula responde melhor à luz. Ou seja, uma suplementação de ômega 3 de boa qualidade pode melhorar a resposta da fotobiomodulação, que, né, o doutor Afonso aqui é o expert. Espero que eu não tenha falado bobagem, meu amigo. Não. Não, que bom, porque, né, tô ainda estudando, mas, bom, minha mensagem final para vocês é a seguinte. A Zenzino, para quem não conhece, é uma marca da Noruega. Vocês sabem como os países nórdicos são sérios, respeitados no mundo inteiro. A Noruega é um paísinho desse tamanhinho e gigante em diversas coisas. A Zenzino é a empresa número um hoje em ômega 3 do mundo, a empresa número 2 hoje
em marketing multinível no mundo e a número um hoje na Europa. E a Enzino você pode simplesmente comprar, fazer os testes, ou, por exemplo, fazer uma consulta com a doutora Caroline, fazer uma consulta com o doutor Afonso, comprar os testes, fazer, atender com a doutora Vivian, com a doutora Nicole, por exemplo, que estão aqui. Denise, por exemplo, Ferreira, que está aqui, cliente delas, pode solicitar para fazer um teste de balanço de ômega 6 e 3, mas muitos de vocês são, inclusive, profissionais de saúde. Quem ainda está aqui e é profissional de saúde, dá um joinha, levanta a mão. Doutora Carolina, inclusive, falou: tivemos quase 100 pessoas. Na verdade, Carol, nós tivemos 100 pessoas porque fomos limitados a 100 pessoas para não. Eu fico pensando em inglês, porque eu estava falando antes em inglês. Para não ter muita galera. Eu ia pegar o termo em inglês de crowd e ia botar crowdeado, né? Mas para selecionar melhor. Então, fiquem tranquilos que vai ter outras aulas, só que as aulas são preferencialmente para quem é partners. Então, vocês podem se cadastrar na Zenzino como um modelo de negócio. Vocês podem se cadastrar como cliente preferencial, mas vocês podem se cadastrar, por exemplo, como a Silvia Machado de Castro, que está aqui, que é profissional da área da saúde, mas também trabalha com a Zenzino como uma estratégia de negócio para ajudar os pacientes, os clientes dela, mas também para estar numa estrutura de negócios que paga muito, muito bem, mas muito, muito bem. Então eu preciso que vocês tenham um conhecimento sobre isso. Outro recado que eu queria dar para vocês é que vocês podem chamar Humberto, vocês podem chamar a Andressa, vocês podem chamar a Caroline, vocês podem chamar o Afonso, que vai direcionar para a filha dele, caso vocês tenham interesse de estar partners. Nós todos que estamos aqui, inclusive o Dr. Santiago, estamos na mesma estrutura de partners. Então, se vocês entrarem na Enzino por algum de nós, vocês vão estar no grupo que eu criei de WhatsApp, vocês vão estar nas aulas, tem 2 aulas toda semana no Zoom, só para quem é partner, tá? E, por fim, quero falar do evento presencial que nós temos em Lisboa no sábado, tá? Para quem quiser participar, ainda dá tempo de comprar o ingresso. É um evento da própria Zenzino. E, não menos importante, quero falar para vocês o primeiro curso no planeta de biohacking no emagrecimento, que é a escola do meu estimado amigo Dr. Afonso Salgado, a escola EMAC, tá? Principalmente para quem vive cá em Portugal, precisa conhecer a escola EMAC de saúde integral. Biohacking no emagrecimento. Não existe nenhum curso ainda de biohacking no emagrecimento. Existe curso de biohacking, existe curso de emagrecimento, mas não existe biohacking no emagrecimento. E você que é profissional de saúde não pode ficar de fora. Então, dê uma olhada na Escola EMAC Integral. É uma escola já com quase 20 anos de idade no norte de Portugal, que eu sou professor, o Afonso é coordenador e professor. Então, convido vocês a conhecerem, tá? Por fim, acredito que eu dei todos os recados importantes. O meu Insta, eu fui o único que não botou ainda ali para vocês, é @NutriTonton, e eu quero ver se de fato vocês são ativos. Então, vamos todo mundo abrir a câmera e vamos fazer um print, e aí vocês marquem os professores lá, Dr. Afonso Salgado, a doutora Caroline Mesquita, o Dr. Santiago Nunes e o @NutriTonton, e coloquem lá nos stories, tá? Então façam um print screen aí, todo mundo, pode ser com o próprio telemóvel, ou pode ser o Shift no Mac, eu acho que é Command Shift F2 ou 2. Tá, salvem aí para colocar lá. E eu quero ver se vocês de fato estão ligados, estão ativos, tá? Então, deixa eu fazer aqui só um teste rapidinho. Vamos ver aqui. Vou botar aqui e eu vou mostrar para vocês uma coisa, só para vocês verem que dá para ver muito bem, comendo inclusive de tudo, tá? Então, vocês vão sair agora aqui do Zoom e eu vou abrir uma live no Insta de 5 minutinhos só para eu mostrar para vocês o jantar que eu vou ter com a minha esposa cá. Deixa eu ver se eu já estou online aqui. Peraí. Já estou. Peraí. Verificando conexão. Estou ao vivo. Então, pessoal, estou ao vivo com essa galera aqui. Essa galera aqui agora vai vir dar um alô. @NutriTonton, entrem lá que eu vou mostrar para vocês o que eu vou jantar no meu aniversário aqui, que é um dia totalmente atípico, tá?
E, E por agora, favor, então, @NutriTonton, entrem lá que eu vou já mostrar tá para dando vocês aqui alguém, tá? O Afonso tá? entrou lá. Do meu Pessoal, tchau, beijo. aniversário, que é um dia totalmente atípico, tá? E, por favor,